Pastor Augustus, há muitas objeções aos chamados 5 pontos do calvinismo, e algumas dessas objeções acusam os reformados de não se ocuparem com a evangelização por conta dessas doutrinas e outras coisas mais que dizem a respeito disso. Como é que nós podemos entender esses pontos e responder a estes que têm dúvidas e também a dúvida do Juliano? Sim, a começar com a dúvida que as pessoas têm a respeito da evangelização por parte de calvinistas. É só uma questão de história. Você dá uma olhada nos grandes heróis da fé, nos missionários, aqueles que são os pioneiros das chamadas missões de fé, e você vai ver que grande parte deles era de calvinistas. Pessoas que criam na soberania de Deus e ao mesmo tempo entendiam que o fato de que Deus é soberano não anula a nossa responsabilidade de anunciar a sua glória e o evangelho de Cristo ao mundo todo. Então, ainda hoje, as igrejas calvinistas, elas continuam enviando missionários a todas as partes do mundo. O Brasil, inclusive, foi alvo do trabalho de igrejas missionárias que eram calvinistas, como, por exemplo, a Igreja Presbiteriana, que enviou Simonton e continuou enviando missionários durante muitos anos aqui no Brasil e em outras partes também. É só uma questão de história. Agora, a questão dos 5 pontos, deixe-me esclarecer algumas coisas. Primeiro, os 5 pontos do calvinismo não foram feitos por Calvino. Eles, na verdade, foram elaborados nessa sequência, nessa forma, 150, 160 anos depois de João Calvino, já numa segunda geração, terceira geração de reformadores. Também uma outra coisa que é preciso explicar é que o chamado calvinismo, ele não se resume a esses 5 pontos. Esses 5 pontos, eles, na verdade, representam apenas o sistema de salvação no qual os calvinistas creem. Mas o calvinismo, assim entendido, ele é muito mais amplo, não é? O calvinismo, nós entendemos, é uma compreensão adequada, correta, do ensino da Bíblia, da Palavra de Deus, e que foi sistematizada por esse reformador, João Calvino, que nós não consideramos infalível, não consideramos inerrante, achamos apenas que ele foi, como muitos outros na história da Igreja, levantado por Deus num momento específico da Reforma Protestante para sistematizar as doutrinas que nós encontramos na Palavra de Deus. E uma das ênfases que ele deu foi a soberania de Deus na salvação, que mais tarde desembocou, frutificou nesses que são chamados 5 pontos do calvinismo. Apenas para que os nossos ouvintes não fiquem sem saber do que nós estamos falando, os 5 pontos são estes. Primeiro, total depravação, ou seja, que o pecado atingiu a raça humana de uma maneira tão profunda que o homem é completamente incapaz de crer em Deus por si mesmo, escolher a Deus ou tomar uma decisão pelas coisas de Deus. O seu arbítrio está prejudicado de forma que não é mais livre, porque é inclinado ao mal por causa do pecado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a predestinação ou a eleição incondicional. Deus, na sua soberania, não deixou a humanidade toda perecer no seu pecado, mas soberanamente e sem condições, ou seja, ele não previu, não viu e não usou mérito de ninguém como critério da sua escolha, ou seja, incondicionalmente ele elegeu quem ele quis para a salvação, sem que com isso cometesse injustiça naqueles que não foram contemplados, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O terceiro ponto, e é exatamente esse ponto aí que o nosso ouvinte tem dificuldade, é que Cristo morreu de maneira eficaz por estes eleitos. Embora, num certo sentido, o sacrifício de Cristo foi pelo mundo, no sentido de que há virtude e há poder no sacrifício de Cristo para salvar o mundo inteiro, se o mundo inteiro tivesse sido eleito, contudo, a eficácia do sacrifício de Cristo se prende somente aos eleitos. Somente os eleitos, de fato, serão objeto dos efeitos salvadores da morte de Cristo na cruz do Calvário. Esse é o terceiro ponto, ou seja, sacrifício ou expiação limitada, que eu prefiro chamar de sacrifício eficaz, não é? Porque é difícil pensar que Cristo morreu eficazmente por alguém e essa pessoa então vai sofrer eternamente no inferno, mesmo que Cristo já tenha sofrido por ela. O quarto ponto é o chamado irresistível do Espírito Santo. O Espírito Santo, no tempo dele e através da pregação do Evangelho ou outros meios que ele usa, chama estes eleitos
de maneira irresistível. Ele persuade, convence, ele encanta, de tal forma que o eleito voluntariamente crê em Jesus Cristo e voluntariamente se arrepende e voluntariamente vem para Deus. Então, a ação do Espírito Santo, ela é conjunta e harmoniosa com a vontade humana, de forma que, quando ele chama, a pessoa vem de maneira irrevogável, não é? Há um chamado geral, que é feito pelo Evangelho, né, pela pregação do Evangelho a toda a humanidade, mas quando não acompanhada essa pregação da obra eficaz do Espírito Santo, ela não vai produzir resultado. A pessoa vai ouvir, não vai querer, não vai entender. E, por último, a perseverança dos santos. Esse é o último ponto dos 5, que é o corolário de todos os outros, né? Aqueles que Deus escolheu, por quem Cristo morreu e que o Espírito Santo chamou, serão preservados aqui nessa vida, jamais voltarão atrás na sua decisão e serão encaminhados com a ajuda de Deus, ainda que caindo eles serão restaurados, chamados ao arrependimento e virão, eles serão então conduzidos à salvação final. O propósito de Deus não se perde. Então, estes são os 5 pontos do calvinismo, assim chamados, e eles têm uma sequência lógica, não é? Um está ligado ao outro. Agora, o nosso ouvinte, ele está preocupado mais com o terceiro, né? A expiação limitada. Limitada. Bom, de fato, esse é o ponto dos 5 que mais desperta perguntas, né? Porque tem passagens na Bíblia que parecem afirmar que Cristo morreu pelo mundo todo. Exato. Tem passagens como João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem passagens como na primeira carta de João, capítulo 2, que diz que Cristo é a expiação não somente pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo inteiro. Bom, as respostas que têm sido dadas a estes versículos, que parecem ensinar que o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo foi pelo mundo todo, as respostas vão mais ou menos nessa direção. Primeiro, você tem que ver o contexto em que esses versículos foram escritos. Em alguns casos, mundo significa simplesmente gente, quer judeu, quer gentil. Né? De todas as raças. De todas as raças. Em outras passagens, o que o autor tem em mente, quando fala que Cristo morreu pelo mundo, não é o mundo no sentido de cada indivíduo que já existiu, vive e viverá no mundo, mas pela raça humana, ou por aqueles de entre a raça humana que Deus chamou e que Deus justificou. E também há uma explicação teológica em que diz o seguinte, que mesmo nos versículos em que se fala que Cristo morreu pelo mundo todo, por cada indivíduo que existe, ainda assim isso teria que ser interpretado em termos de possibilidade e de potência, mas não em termos de eficácia. Ou seja, Cristo morreu potencialmente pelo mundo todo, mas eficazmente somente pelos eleitos. Porque, pensa bem, Nathan, se Cristo morreu eficazmente por cada indivíduo que existiu e vai existir, se ele pagou na cruz os pecados da raça humana, a conclusão lógica é o universalismo. Todos serão salvos. Não deveria haver gente não salva. Sendo condenada. Por quê? Porque Cristo já pagou o pecado e a culpa de cada ser humano. Então Deus seria extremamente injusto se ele castigar o mesmo pecado 2 vezes. A primeira vez na pessoa de Cristo, na cruz, e a segunda vez mandando aquela pessoa por quem Cristo já sofreu, sofrer no inferno eternamente, não é? Então o mesmo pecado teria sido castigado 2 vezes. Então, como Deus não é injusto, nós temos que entender melhor estas passagens. Tem passagens bíblicas que dizem que Cristo morreu pela sua igreja, Efésios capítulo 5. O próprio Jesus Cristo disse, eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo por aqueles que o Senhor me deu do mundo. Ele fazia a diferença. Então nós entendemos que o sacrifício de Cristo tem a mesma extensão da sua oração. Exato. Se Cristo não orou pela salvação do mundo, significa também que ele não havia morrido pelo mundo, mas havia morrido por aqueles que são seus. E o próprio Jesus Cristo disse, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
Então, essas e outras passagens sugerem que, na verdade, o que aconteceu é que na cruz do Calvário, Cristo estava derramando seu sangue precioso pelos eleitos, por aqueles que Deus escolheu e que no tempo de Deus haverá de chamar pela pregação do Evangelho, justificá-los, porque nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramado em vão. Então assim, meio que estranho você pensar que Cristo teria morrido por alguém e essa pessoa está no inferno pagando os pecados. Parece que falhou, Cristo, né? já parece que falhou. Por isso que eu prefiro chamar esse terceiro ponto não de sacrifício limitado, de expiação limitada, mas de expiação eficaz. Né? Exato. É isso aí. É interessante nós observarmos isso e